Podcast Mundo Indefinido. Episódio 2: Cristel Leal e a Califórnia. Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mundo Indefinido. Neste episódio eu estou à conversa com a Cristel Leal, a fundadora do Nomadismo Digital Portugal, e a Cristel está a viver na Califórnia, mais concretamente em Silicon Valley, e eu falei com ela sobre como é viver nos Estados Unidos, que sítios é que temos de visitar se formos à Califórnia, as cidades que por lá existem, enfim, foi assim uma série de coisas que conversámos. Acabámos por ficar a conversa praticamente hora e meia, na verdade, e estava a ficar muito longo, tanto que eu depois na edição tive de cortar muitas coisas deste episódio. O meu áudio, infelizmente, isto foi o primeiro episódio que eu gravei, foi até mesmo o episódio que eu gravei ainda antes de ter gravado o episódio da apresentação, portanto, ela foi mesmo a minha cobaia em tudo e tivemos assim alguns problemas técnicos porque eu estou em Portugal, ela está lá na Califórnia, tivemos de fazer isto por videochamada e eu na altura ainda não sabia muito bem como lidar com o microfone e como fazer a gravação do áudio, então o meu som não ficou com uma boa qualidade. Eu tentei melhorar, mas houve algumas partes que de facto estavam assim um bocadinho mais difíceis de se compreender, que eu acabei por cortar e na verdade o que acontece é, parece que a Cristel está a falar muito tempo sozinha, mas é porque de facto o meu som não estava muito bom. De qualquer das formas, aquilo que ela diz é muito interessante, portanto isto acaba por ser uma conversa em que a Cristel fala mais do que eu, mas também o objetivo é eu dar a Cristel a conhecer e não tanto falar eu. Depois, nós falámos sobre muitas coisas, incluindo coisas que não estão a aparecer aqui no episódio, porque eu quis que o episódio se centrasse mais de facto nos Estados Unidos e na zona da Califórnia, porque a Cristel também viveu em Paris, ela estudou lá, falámos um bocadinho sobre isso e eu acabei por cortar essa parte. Talvez um dia ela regresse cá ao podcast para falar apenas sobre a sua experiência de 6 anos em Paris, mas queria que este episódio fosse autocontido e que falasse apenas da Califórnia. Sem mais demoras, deixo-te então com a minha conversa com a Cristel. Espero que gostes e boas aventuras. Olá Cristel, tudo bem? Olá Catarina, tudo ótimo. Obrigada pelo convite neste novo Eu achei projeto. Que era ótimo seres a minha primeira cobaia para este podcast que estou a lançar. É um prazer, obrigada. Olha, e eu estou aqui a falar contigo de Lisboa, mas tu estás na Califórnia. Em Palo Alto, mais precisamente. E tu estás a viver aí há quanto tempo? Olha, eu vim para Palo Alto em fevereiro de 2017, portanto há mais de 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Então em 2 anos já deve ter dado para visitar e conhecer muita coisa, não? Mais ou menos, sabes que é curioso porque durante os 2 primeiros anos que estivemos cá, aliás 1 ano e meio, não passeámos assim muito. E há pessoas que nos dizem, então, mas vocês estão na Califórnia e não conhecem, tipo, os parques nacionais, Yosemite e coisas assim. E a verdade é que, como nós não tínhamos a certeza que íamos cá ficar depois do primeiro visto, estávamos tão ocupados em tentar organizar para ter o segundo visto, estar dentro da burocracia, que nem comprámos carro, nem fizemos as cartas de condução, portanto, tivemos assim... mesmo só aqui no local, mas a região de Silicon Valley, ou seja, Palo Alto, Mountain Views e coisas assim, conheço relativamente bem. São Francisco também, porque é uma viagem perto daqui, dá para ir de comboio, de forma muito tranquila. Também fui a Los Angeles, fiz Portland, no Oregon, mas tirando estes pontos, assim, não conheço muita coisa aqui na Califórnia. Mas isso vai mudar em breve. Pois, porque tu agora tens um novo projeto, não é? Sim. Eu sou nómada. Queres falar um bocadinho mais sobre ele? Olha, o Sou Nómada surgiu precisamente pelo facto de eu viver há 2 anos aqui na Califórnia e não ter feito muitos conteúdos à volta da minha vida aqui. Eu não sou de me expor, apesar de ser do marketing digital e de trabalhar remotamente. Quem me conhece e quem me segue sabe que eu não me exponho muito, não exponho a minha vida, não mostro muito como é que é o meu dia-a-dia, nem muito disso. E a verdade é sempre que eu voltava a Portugal de férias, desde que estou na Califórnia, e dizia às pessoas que viviam na Califórnia, era um fascínio gigantesco. As pessoas, mas mostra fotos, mas como é que é a vida aí? O que é que se faz? Como é que são os cafés? Como é que são os museus? Como é que é Silicon Valley? E eu dei-me conta que
só dizer é muito difícil tu explicares, e tu sabes tão bem como eu, quando viajas é muito difícil por palavras apenas explicares às pessoas como é que é. E eu comecei a pensar, pá, caramba, tenho que tirar mais fotos, tenho que fazer vídeos. Então comecei a imaginar uma forma de tentar não só transmitir um bocadinho o que é a Califórnia, para as pessoas que não têm a mínima noção do que é a Califórnia e os Estados Unidos, mas também para mim, para sair da minha zona de conforto. Eu não preciso me expor mais do que aquilo que me quer expor, não é? E então é um desafio também para mim criar conteúdos que expõe aquilo que eu quero mostrar da Califórnia e aquilo que eu quero mostrar aos portugueses desta região. Até porque eu acho que a noção, a ideia que nós temos dos Estados Unidos, se calhar às vezes nem sequer corresponde muito bem à realidade, não é? Até porque vem de filmes ou de séries, coisas assim do género. Sim, e eu acho que o interessante dos Estados Unidos é que é um continente, não é? Que cada estado é como se fosse um país. Quer dizer, eu também nunca estive muito tempo nos Estados Unidos. Eu tive apenas 3 dias em Seattle, que não dá para perceber muito bem como é que é o país, não é? Exatamente. Portanto, provavelmente Washington, onde tu foste, a Seattle, é completamente diferente do Oregon, que é logo abaixo. E eu, por exemplo, o Oregon e a Califórnia, que estão colados, Portland não tem nada a ver com São Francisco, por exemplo. São cidades completamente diferentes. Pois é, bastante diferente de um estado para o outro. E é isso também um bocadinho que eu quero mostrar. Ok, as pessoas se calhar têm muitos preconceitos e clichês em relação aos Estados Unidos, como eu tinha antes de vir para cá, porque se calhar identificam os Estados Unidos como se calhar o Texas, ou Nova York, ou Washington DC, que não tem nada a ver com a Califórnia, que são mundos completamente diferentes. Pois é, que o país também é tão grande que é normal que haja uma diversidade muito maior, não é? De estado para estado e mesmo de sítio para sítio. E a ideia que eu tenho, se calhar também é assim um bocadinho mais de Nova York ou do Texas. Olha, eu nunca fui a Nova York, mas já fui ao Texas. Portanto, conheço relativamente bem o Texas, estive lá 2 vezes até. E aliás, a primeira grande viagem que eu fiz de muito longo tempo foi precisamente ao Texas. Estive quase 3 meses no Texas. Uau! Em 2012, no verão de 2012, porque o meu pai trabalhou no Texas, num restaurante, e eu fui passar as férias de verão com ele, e então fiz várias cidades do Texas, foi super divertido. E eu lembro-me que foi também a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos. Já tinha ido ao Canadá, a Toronto, portanto já tinha um bocadinho aquela vibe da América do Norte, mas aos Estados Unidos foi a primeira vez. E lembro-me que 2012 estávamos na era do Obama. E eu lembro-me que os texanos, no geral, sobretudo em Houston e em Dallas, no norte do Texas, não estavam muito contentes a nível político. Portanto, eu lembro-me que quando eu e a minha mãe, que eu fui com a minha mãe essa viagem, quando aterrámos no aeroporto de Houston, e a pessoa que estava com o meu pai a fazer de guia dele nos foi buscar, a primeira coisa que ele nos disse foi: ok, vocês em cafés, em restaurantes, tenham cuidado a falar de política, pá, não falem de política nos restaurantes. E isso foi assim um choque do género: caramba, venho eu da Europa para o país supostamente livre e estão-me a impor regras do que eu posso ou não dizer. Então foi logo ali um choque. Mas, por exemplo, Austin, também no Texas, não tem nada a ver, já é muito mais liberal, muito mais jovem, já podes falar de tudo e mais alguma coisa. E lá está, mesmo dentro desse país também há zonas, país Texas, não é? Também há zonas que não têm nada a ver umas com as outras. Mas eu diria que, por exemplo, entre o Texas e a Califórnia é sobretudo esta zona aqui de Silicon Valley, norte da Califórnia, eu digo muitas vezes que estou numa bolha. E porquê que eu digo que estou numa bolha? Primeiro, é um high standard, ou seja, as pessoas que moram aqui são normalmente ricas, não há quase pobreza nenhuma, o que também é mau, porque não há diversidade. E eu posso também falar que foi assim um choque que vir de uma cidade como Paris, onde há muita diversidade e multiculturalidade. Silicon Valley não tem isso. E isso também é um mito que eu quero muito destruir com o Sonoma, de que meritocracia, toda a gente tem um lugar em Silicon Valley. Não tem. Caramba, basta chegar aqui e ver que não é assim. Isso pronto, ou seja, isso faz com que as pessoas sejam muito realmente, por exemplo, pró-Obama, Hillary Clinton e coisas assim, tipo, contra Trump. Isto é tudo muito super contra o Trump. Daí o Trump nunca ter ido à Califórnia em 2 anos de mandato, por isso também, já por isso é um indício do que é a Califórnia.
Depois, realmente, as coisas são muito caras aqui, mas adaptadas também aos salários, porque as pessoas ganham bem. Tens uma qualidade de vida excelente, é muito saudável, é um sítio onde... Em São Francisco há 3 McDonald's, eu acho que um já fechou, acho que já só há 2 agora. Há muito poucos McDonald's aqui, eu lembro-me quando cheguei... Isso não é nada americano. Não é nada americano, exatamente. E Starbucks? Sim, Starbucks há muitos, sim, mas... Epá, eu lembro-me que em 2017, quando a primeira vez que fui a São Francisco, epá, cheguei lá com uma vontade de comer batatas fritas no McDonald's. Foi aquelas vontades que tu tens, epá, descia mesmo. Epá, ponho no Google Maps McDonald's. Eu estava à espera que me dissesse tipo na próxima esquina. Sim, várias. Era na outra ponta da cidade. Eu fiquei, como assim? Eu estou nos Estados Unidos e não tenho McDonald's. Mas porquê? Porque a Califórnia é muito green, tem muitas coisas a nível ambiental, tem uma política muito, muito verde, há muitos Teslas, há muitos carros elétricos, híbridos, há muitos restaurantes saudáveis, as pessoas fazem yoga nos jardins, portanto é uma bolha a nível de... não tem nada a ver com o Texas, por exemplo, e é muito mais calmo, por exemplo, em relação a Nova Iorque. Eu nunca fui, mas há muitos colegas nossos e amigos nossos aqui que são de Nova Iorque, são da outra costa, e que eles dizem que, aliás, há uma grande guerra, entre aspas, entre a East Coast e a West Coast, porque são estilos de vida muito diferentes, e aqui na West Coast, ou seja, Califórnia e sobretudo Oregon, são muito mais calmos, não há um ritmo tão acelerado de vida, há tempo para tudo, há tempo ao trabalho, mas também há tempo a usufruir dos parques, dos fins de semana, portanto é uma qualidade de vida muito interessante de se viver. De se viver e não só, não é? Eu acho que há muita gente que vai passar férias no verão. Sim. E também muitos reformados que vivem Sim. aí na Califórnia. Olha, se uma pessoa fosse aí à Califórnia passar férias, quais é que seriam aquelas coisas que tinham mesmo de conhecer? Olha, eu diria o primeiro sítio que eu aconselho às pessoas visitar é Stanford, o campus de Stanford. Não pela universidade, mas o campus é absolutamente lindíssimo. É provavelmente dos sítios... Tenho a sorte de viver mesmo ao lado, mas mesmo que não vivesse ao lado, é dos sítios que eu gosto mais de ir. Tem parques, tem museus lá dentro, tem um parque de estátuas. Aquilo quer escultura, tens salas de concertos onde há concertos tipo quase dia sim, dia não, gratuitos a maioria. Depois podes visitar, claro, o campus mesmo com as faculdades lá dentro, também é muito bonito. As bibliotecas são lindíssimas, os jardins, tens palmeiras por todo o lado e árvores por todo o lado. É um sítio muito, muito bonito, não só pelo que significa, não é? A Universidade de Stanford é a causa, não é? A origem de Silicon Valley, mas pelo sítio em si. E depois diria, aqui especificamente em Silicon Valley, ir também ao Googleplex, ao local da Google, que é uma pergunta também que me fazem muito e que eu irei abordar no Sonómada, é como visitar as empresas. A maioria das empresas não dá para visitar, aliás a Google também não dá para entrar propriamente dentro da Google, mas dá para visitar a Google, os jardins. E então dá para passeares no campus da Google e estares lado a lado de empregados da Google que estão lá, pronto, a passear, ir de um sítio para o outro, a jogar vôlei, porque aquilo depois há muito esta cultura da tecnologia, e tu também deves ter noção disso, porque também é um bocadinho a tua área, é que as startups e as empresas de tecnologia, sobretudo aqui em Silicon Valley, têm um estilo de trabalho muito diferente, que é eles criam condições às pessoas para essas pessoas estarem o mais tempo possível dentro das empresas, o que também... Pois, para não saírem embora. Exatamente. E tem tudo lá, não é? Mesmo para lazer. Sim, e é uma coisa que a mim faz muita confusão, por exemplo, eu não trabalho aqui, não é? Eu trabalho remotamente, mas o António, meu marido, trabalha numa startup de tecnologia aqui e faz-me imensa confusão sempre que eu vou lá visitá-lo ou vou lá só dizer olá. Eu olho para... Metade das secretárias estão vazias, metade das pessoas estão a jogar ao matraquilhos, ao ping-pong... E depois outras estão a jogar PlayStation, outras estão, sei lá, a falar umas coisas, outras à volta de uma cozinha cheia de snacks gratuitos. Uau. E cafés. E eu fiquei, caramba, isto é um sonho. Mas depois há outro reverso da moeda que eu também fui percebendo à medida, sobretudo muito em conferências, se fala muito nisso, às conferências que eu vou aqui, é que esta cultura de startup de ter muita coisa gratuita e oferecida dentro das empresas é uma técnica para manter os empregados o mais tempo possível dentro das próprias empresas. Pois, para não saírem, ficarem lá. Exatamente. Se calhar trabalham as mesmas horas, mas estão muito mais tempo lá e estão sobre a alçada, não é? Sobre o controle da empresa. Portanto, há ali o reverso. Mas sim, diria o Stanford e Google. Boa.
Olha, e podemos visitar gratuitamente? Sim, gratuitamente, nada, pronto, Stanford vai depender se quiseres comprar coisas lá dentro, há lojas e tudo mais, mas a visita, a entrada é gratuita, não é preciso nenhuma autorização, não é preciso nenhum bilhete, ou o que quer que seja. A Google tem, no entanto, algumas regras de visita, no sentido em que eles tentam que os visitantes não interfiram diretamente com o bem-estar e com as rotinas dos empregados lá. E então tu tens uma zona, por exemplo, em que tens uma zona que acho que é a zona laranja e a zona azul, se não me engano. Eu acho que eles também vão trocando as cores. Em que há um passeio de uma cor e há um passeio de outra. Há um passeio que é para os visitantes e há outro passeio que é para os empregados, também para eles se movimentarem de forma rápida entre os edifícios. Depois... Mas dá para perceber bem? Sim, aquilo está bastante bem organizado, eles têm há zonas que é absolutamente proibido para as visitas irem. O interessante aqui é que o proibido, e não é que se possa fazer, não é isso, mas é que não há barreiras propriamente, ou seja, eles partem do princípio que a pessoa tem bom senso para respeitar. E há placas a indicar? Exato, há placas a dizer, a partir daqui não vai, há placas até em várias línguas, não há só em inglês, portanto há em chinês, há em espanhol. Não se pode, claro, entrar dentro dos edifícios. Isso é... quando há eventos da Google, pelo que já me disseram, se tiveres um amigo lá dentro, ele pode trazer sempre uma pessoa, mas é em casos mesmo muito pontuais. E lá está, é preciso ter conhecimentos da área. Depois na Google também tens uma coisa muito engraçada, que é a loja da Google, que é realmente uma loja gigantesca com todos os goodies que há da Google, todas as t-shirts e a história também da Google, que também é muito interessante de se ver. E os bonequinhos? Bonequinhos, sim, é tudo. Tens todas as versões dos Androids, tens o parque do Android, que é das coisas mais giras de se visitar. É aquele com as estátuas grandes? Sim. Tem o KitKat, a versão do KitKat, tens um KitKat, tem a forma de Android. É muito giro. E é gratuito, absolutamente gratuito de se visitar. Imagino que as pessoas devem para tirarem essas fotografias. Sim. E mesmo para os miúdos Sim. e adultos também. Sim. É bastante divertido. Olha, tu há bocadinho estavas a falar que tinhas ido a São Francisco, não é? Como é que vamos de Silicon Valley até São Francisco? Olha, tu tens o Caltrain, que é o comboio que atravessa toda a Silicon Valley até São Francisco, que faz mesmo São Francisco-San José. San José é considerada a capital de Silicon Valley, é no sul é mesmo a sul de Palo Alto. E então faz o comboio, atravessa mesmo toda a Silicon Valley. De Palo Alto, de onde eu vivo, até São Francisco é mais ou menos 40 minutos de viagem. É uma viagem que se faz muito bem. Até é rápido. Sim, não, é muito... Pronto, de carro é um bocadinho mais rápido, não é? Claro. Mas faz-se muito, muito bem. É uma viagem muito tranquila. E o comboio chega mesmo no centro, quase no centro de São Francisco, no South Market. Eu estava a ver aqui no mapa e parece perto. No mapa parece tudo muito pertinho. Lá está, é outra questão dos Estados Unidos que eu acho muita piada. Eu não sei se te aconteceu isso também, se calhar no Canadá, que quando eu vou a Portugal, por exemplo, as pessoas perguntam-me logo, já foste a Nova Iorque? E eu fico... eu viro-me para a pessoa de Lisboa, então tu já foste à Rússia? Pois. E a pessoa fica tipo, não. E eu assim, amigo... tal como a mesma distância, é a mesma. Pois, exato. Parece tudo muito perto, mas é realmente tudo ainda um bocadinho longe. É como, por exemplo, São Francisco, Los Angeles, não é? Parece muito perto no mapa e são 7 horas de carro. Pois, e não parece. A distância parece mais pequena no mapa. E agora que estamos a falar em São Francisco, diz-me assim, coisas que tenho mesmo de conhecer quando lá for. Olha, e São Francisco é uma cidade linda, 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 com muita coisa para ver. Eu adoro, aliás, adoro toda a zona da Bahia, ou seja, tudo o que é à beira da Bahia. O Caltrain, o comboio que vem de Silicon Valley, para mesmo ao pé da Bahia, portanto o comboio até passa a uma parte que está mesmo ao pé da água, é lindo. E eu diria mesmo para as pessoas que chegarem a São Francisco, andem a pé, é uma cidade muito fácil de se andar a pé, apesar da ideia das colinas. Pois, alto e baixo. Sim, a parte sul de São Francisco faz muito, muito bem a pé. E então fazer a zona toda da Bahia a pé, ver as duas pontes, a Bay Bridge e a Golden Gate. A Golden Gate é aquela que dizem que é similar à 25 de Abril. À 25 de Abril, exato. Depois, os pontos essenciais para mim a ver em São Francisco é Alcatraz. É um ponto essencial a visita a Alcatraz. Não só pela viagem até Alcatraz, porque é de barco, porque Alcatraz é uma ilha,
Então o barco apanha-se precisamente ao pé da Bay Bridge, da segunda ponte, não da igualdade do 25 de Abril, mas a outra. Da outra. Exatamente a outra. E então a travessia de barco de São Francisco até Alcatraz é mais ou menos 10, 15 minutos. Portanto, e tu tens a vista toda, vês as duas pontes, é linda a vista. Quando não há nevoeiro, porque São Francisco é uma cidade com muito nevoeiro. Aliás, ela é conhecida muito por isso. Há muitas fotos do nevoeiro de São Francisco. Sim, aliás, eu até estava a pensar que acho que as fotos que eu mais conheço de São Francisco são assim umas que se vê só apenas um bocado da ponte. Com o nevoeiro. Exatamente. É o que eles dizem mesmo ao San Francisco Fog. As pessoas já sabem que aliás, o clima é muito diferente. Por exemplo, é curioso, de Silicon Valley para São Francisco o clima é completamente diferente. Já me aconteceu sair daqui de t-shirt e chegar a São Francisco e ter muito frio, porque São Francisco é muito mais frio do que, por exemplo, Palo Alto. Portanto, isso também é uma coisa a ter em conta. Ir em São Francisco sempre com um casaco, mesmo no verão. Mesmo no verão tem que ser com o casaquinho. Mas estava a dizer que Alcatraz é ir a Alcatraz, façam a tour de Alcatraz. Não é barata, acho que é 30 e tal ou 40 dólares, se não me engano, mas vale mesmo muito, muito, muito a pena. Tem o áudio. Mas podes andar livremente? Tens um guia áudio e podes fazer ao teu ritmo. E ele guia-te pelos... é excelente. E há em português, para quem não estiver confortável em português de Portugal. Boa. Portanto, quem não estiver confortável com o inglês. Mas é imprescindível visitar Alcatraz. Para quem conhece a história de Alcatraz e para quem não conhece. Porque aquilo está tão bem conservado e está ainda tão igual ao que estava na altura, que era uma prisão, e vale nem que seja pela vista que se tem da cidade depois. Pois. Portanto, vale... Mesmo só isso. Exatamente. Isso diria que é um ponto essencial. Depois, diria também o Golden Gate Park, que é um parque, é maior que o Central Park, é um dos maiores parques dos Estados Unidos dentro de uma cidade. É maior que o Central Park. Uau. Eu tinha ideia que o Central Park, é assim tão grande, está ali no meio da cidade e já tem assim uma dimensão tão grande. A diferença do Golden Gate Park é que não é bem dentro de São Francisco, ou seja, visualmente de drone não é tão impressionante, porque não tem... É encostado à praia, ou seja, encostado à costa. Pois, porque o Central Park é mesmo no centro da cidade. Exatamente. Acho que a magia do Central Park também é muito por aí, não é? Porque está no meio dos prédios. Ali, o Golden Gate Park não. É um parque... ainda em São Francisco, que aliás é colado ao Golden Gate Bridge, mas não tem visualmente a estética do Central Park, mas é gigante e tem muitas coisas interessantes lá dentro, sobretudo o Museu Chinês, que é muito interessante porque tem até um tea garden do estilo japonês. Aquilo tem o Museu Asiático, o Museu Chinês e o Jardim Japonês, portanto é muito interessante de se visitar. É algo que não se pode fazer a pé, pelo menos dá para alugar bicicletas, há lá autocarrozinhos lá dentro, shuttles. É mesmo grande. Porque para visitar aquilo a sério tem que se fazer bem organizado. Eu quando lá fui aluguei uma bicicleta e faz muito bem. Pois, ele parece mesmo grande e é preciso, como uma pessoa quase que se perde lá dentro. E é preciso um mapa, levem mapa, pois. Não vão à descoberta tipo, e tal, vou descobrir não. Essa coisa... Perdemos mesmo, não é? Exatamente, não só pelo perder, mas é perder tempo, não é? Porque lá está, há muitas pessoas que vão para lá correr e essas já conhecem bem aquilo, mas se vamos lá com um intuito turístico e de visitar, é bom ter a noção do que é que se vai ver. Mas acho que São Francisco é uma cidade para se ir um bocadinho à descoberta. Primeiro porque é uma cidade muito pequenina, é mesmo muito compacta, não é muito grande São Francisco. Não é muito, por exemplo, não é como Houston no Texas, que é tudo separado umas coisas das outras. São Francisco é compacta e pequena. E depois é muito multicultural, que lá está, é completamente nada a ver com Silicon Valley nesse sentido, porque saltas do bairro, pronto, a Chinatown de São Francisco, que foi uma das primeiras a serem criadas nos Estados Unidos, também é imperdível. Mas, por exemplo, também tem o Mission District, que é a zona mexicana. Quem conhece um bocadinho a história da Califórnia sabe que a comunidade mexicana aqui na Califórnia é absolutamente gigante, porque isto era México antes. Que engraçado. Portanto, o Mission District é muito interessante para quem, por exemplo, gosta muito de comida mexicana. É imperdível lá ir, tem os melhores restaurantes mexicanos de São Francisco. Mas acho que é muito interessante ir descobrindo. North Beach, por exemplo, a zona para quem gosta de literatura como eu, da Beat Generation, de Kerouac,
A North Beach é o local do jazz. Se alguém quer ouvir um bocadinho de jazz puro norte-americano, é ir a North Beach. Depois, claro, também há o downtown, que são prédios gigantescos, a zona financeira. Aí sentes-te completamente dentro dos Estados Unidos. Mas São Francisco tem uma componente, por exemplo, muito diferente de LA, que em São Francisco sentes-te muito na Europa. É muito europeu. Tu tens muitas pessoas a ler na rua, nos cafés. É uma cidade muito europeia nesse sentido. Não é tão americana. Lá está, também tem se calhar muito a ver com o ritmo da cidade. É uma cidade muito calma. E também pode ter a ver assim um bocado com as pessoas, não é? E estava a pensar não só na questão da Chinatown, mas também porque tem algumas pessoas de fora, do estrangeiro, acho eu. Sim. Aliás, isso também Los Angeles tem. Se calhar não se vê tanto em LA porque é uma cidade muito grande. E aí sim, muito, muito espalhada. Los Angeles é tudo muito longe umas coisas das outras. Mas sim, São Francisco, se calhar o facto de ter tanta multiculturalidade num sítio tão compacto torna as coisas bastante mais... conseguimos identificar melhor, não é? Com a cidade. Porque encontramos sempre alguma coisa que já conhecemos da Europa. Pois, que te faz lembrar algo da Europa. Exatamente. Ainda por cima, tu que viveste em Paris tanto tempo. 6 anos, sim. Pois, há franceses nessa zona? Olha, a comunidade francesa em São Francisco é muito grande. Não há muitos, por exemplo, há muitos bistrôs mesmo franceses, tudo escrito em francês, em São Francisco. Portanto, nesse aspecto, eu lembro-me de que, olha, precisamente ao pé da entrada de Chinatown, ao pé do pórtico principal da entrada de Chinatown, há um café que é o Café de la Presse, que é mesmo um café típico francês, com as mesinhas redondinhas, com os murais de pinturas da Belle Époque e tudo mais. E eu lembro-me que quando olhei para aquilo fiquei, caramba, venho eu, tipo, dar a volta ao mundo. Do outro lado do Atlântico. Para ver uma coisa que já conheço. Não, mas há muita coisa nessa... Sim, por exemplo, as livrarias. Há muitas livrarias em São Francisco, que é uma coisa que eu identifico muito com Paris. Isso eu adoro livrarias. Mas olha, a maior livraria de livros usados é em Portland, não é em São Francisco. Tens que ir a Portland para ir a essa livraria, que é gigante. Tenho de ir a Portland para ir à livraria. e Portland é... Deixa ver... É no Oregon, é acima. É abaixo de Seattle, não é muito longe de Seattle. Ok. Então podia ter ido lá, se soubesse. Aliás, nós quando fomos a Portland, houve pessoas que até disseram que se nós tivéssemos mais tempo lá, que nos aconselhavam ir a Seattle, que não é muito longe, é 2 ou 3 horas. Pois, é assim, eu fui a Seattle quando estava em Vitória, portanto eu estava no Canadá, e aquilo nós podíamos apanhar um barco e era mais ou menos 4 horas de barco até lá, portanto era uma vista muito engraçada. E depois quando cheguei lá até foi muito engraçado porque... No controle de fronteira, basicamente, portanto, cheguei lá, tínhamos de mostrar o passaporte e a senhora era a primeira vez que encontrava alguém de Portugal, então ela ficou muito super contente, tipo, o quê? Alguém de Portugal? Que engraçado, como assim? Até foi lá ao dossiê dela que ela tinha para confirmar que eu não precisava de nada, para além do visto eletrónico, não é? Para ver se eu não precisava mais de nenhuma documentação e foi muito giro, tipo, ela estava mesmo super contente por ter alguém de Portugal, tipo, era a primeira vez que ela tinha, estava mesmo genuinamente contente. Sim. Sabes que isso é engraçado? Essa questão da imigração que falaste agora também é uma das perguntas que me fazem muito, como deves imaginar, a questão dos vistos. Os Estados Unidos é um quebra-cabeças a nível de vistos. Quando é turismo é fácil, que é só o extra, não é? Não é preciso muita coisa. Quando é para trabalho já é todo um outro filme. Mas eu lembro-me agora, quando fizemos o nosso segundo visto, estávamos na Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, à espera de sermos chamados para a entrevista, e eles têm aqueles ecrãs a passar imagens bonitas, a explicar como é que é a imigração, quando se chega aos Estados Unidos, o que é que se tem que fazer. E eles mostram sempre as pessoas com um grande sorriso, todas muito simpáticas. E depois, claro, há casos, já nos aconteceu uma vez, acho que foi quando... Já não sei quando é que foi, mas que apanhámos um senhor também muito, muito simpático, que achou imensa piada de sermos de Portugal. Acho que foi até na altura do europeu ou do mundial, porque lembro-me que nós ficámos surpreendidos de ele saber o que era futebol, porque aqui é uma coisa que eles não ligam. Pois, eles não ligam nada. Não ligam a nada. O soccer, que para eles é o nosso futebol, sim. Não ligam nenhuma, zero. Nem percebem as regras nem nada. Mas é sério, eu também não percebo nada de futebol americano. Eu também não percebo nada, exato. Eu já tentei o ano passado no Super Bowl, eu fiz um esforço para perceber, não percebi nada.
Mas a maioria a imigração é um bocadinho assustadora para quem chega, porque eles normalmente não são nada simpáticos. Mas é o trabalho deles. Eu também já comecei a perceber que é preciso entrar no jogo, não é? Eles são a primeira linha de defesa do país, portanto, têm ali uma grande responsabilidade. Pois, quer dizer, a minha perspectiva também é diferente, porque eu entrei de barco e não tive todo aquele aparato do aeroporto, não é? Pois. Entrar de barco e entrei pelo Canadá, portanto, só por aí também já o tratamento também é um bocadinho diferente. Claro. Sim, olha, estava aqui com uma curiosidade, porque tu tinhas dito que estás aí há 2 anos e que ainda não tinhas ido aos parques. Como assim? Não, como assim? Não, eu sei, eu percebo. Porque sabes que os Pelo menos tipo aquele Yosemite. O Yosemite. Eu estou muito curiosa com o Yosemite e ainda há uns dias estava a falar com o meu marido sobre isso. E o Yosemite tem dependendo do teu objetivo, não é? De quando visitas um parque, tem as melhores alturas do ano, não é? E então a melhor altura, supostamente, do Yosemite, pelo que nos dizem, é a primavera. É tipo março, abril no máximo, tipo fevereiro, março. Porquê? Porque as cascatas, é na altura que há as cascatas no seu maior esplendor. E então pronto, agora este ano já não vamos a tempo, não é? Agora vamos ter que esperar para o próximo ano. Este ano já não dá. E depois parece que quando tu vives num local, eu acho que essa é a grande diferença de ser turista e de viver num local. Pois, é quando achas que tens sempre tempo. Exatamente. Podes ver depois. Exatamente. Eu em Paris aconteceu-me a mesma coisa. Eu demorei muito tempo a fazer várias coisas ditas turísticas em Paris e aqui aconteceu um bocadinho o mesmo. E aqui há outro problema, é que nada, tirando a zona aqui de Silicon Valley, São Francisco e LA, pronto, que é por causa do avião, mas para dentro da Califórnia nada é acessível de transportes públicos. Tens que ter um carro. Não há outra solução. Não tens tipo tours? Não há tours, mas as tours são muito limitadas. Houve uma altura que eu ainda pensei, vou comprar uma tour, pago e saio de São Francisco num autocarro e não sei o quê, mas são muito limitadas quando tu tens objetivos muito concretos que o queres ver. E então toda a logística é bastante diferente, não é ter que alugar um carro, ou nós que queremos comprar um carro, estamos agora a tratar da carta de condução, porque depois quando vives cá tens outros regulamentos, não basta a carta internacional, como vives cá e tens a morada dos Estados Unidos, já precisas mesmo da driver's license daqui, portanto há toda uma grande outra logística, e é isso que eu tento explicar às pessoas. Eu estou ansiosa para conhecer esses parques. Eu já tenho tudo magicado, já sei que parques é que eu vou, quero ir ao Nevada, quero fazer o deserto do Nevada, entre a Califórnia e o Nevada, de carro, o Grand Canyon no Nevada também é o plano, e que não é assim tão longe daqui, o Nevada é colado à Califórnia pelo lado, mas não é assim tão evidente quanto isso. Por exemplo, a Los Angeles é uma coisa que eu já fui 2 vezes, portanto, e agora vou uma terceira outra vez em junho. Portanto, Los Angeles até estou a conseguir ver a cidade e a descobrir que é gigante. Los Angeles é um mundo aquilo. Portanto, estou a conseguir fazer aos poucos, mas sim, os parques na Califórnia, o Yosemite, o Lake Tahoe também, que é lindo, lindo, lindo. Há muita coisa para ver. Depois o deserto, não é? Aí mais a sul, na Califórnia. Há demasiadas coisas bonitas para se ver. Pois, eu acho que os Estados Unidos, das coisas boas que têm, é mesmo a quantidade de parques nacionais, e devem ser tão espetaculares em diferentes alturas do ano, não é? Porque consegues ver coisas diferentes e as estações são mais demarcadas, e então deve ser assim uma beleza extraordinária, e deves conseguir ver, portanto, cada vez que lá vais, dependendo da altura do ano em que lá estás, tens uma perspectiva diferente do parque, e isso é extraordinário. E olha, tem neve? Não, o Yosemite acho que não. O Lake Tahoe eu sei que apanha. Aliás, é uma das estâncias de neve mais favoritas aqui da Malta. Que lá está, é curioso porque o lago faz fronteira com o Nevada, não é? Há uma parte da Califórnia e uma parte de Nevada. E apanha neve, fica quase congelado. E depois também é um destino de praia, porque durante o verão é muito quente. E então há pessoas que passam lá o ano todo. Mas dá para apanhar tudo. No outro dia falava com uma rapariga no espaço de calor quando eu vou aqui, e que ela vinha, acho que era da Índia, já não sei onde é que ela vinha, o local de origem dela, e ela já vive cá uns anos, 3 ou 4 anos, e ela dizia-me que gosta mais da Califórnia. Isso é que ela diz, eu tenho dias que me apetece ir à praia, ok, de carro em 2 horas estou em Santa Cruz, que é a primeira praia aqui perto de São Francisco, com temperatura razoavelmente agradável,
Ela diz, estou na praia, vou à praia, vou apanhar sol. Ou apanho um avião e 1h30 estou em Los Angeles, que é super quente. Mas há outro fim de semana que me apetece neve. Vou de carro, 3 horas estou em Tahoe, tenho neve, tenho distâncias de neve. E é neve como neve a sério, não é tipo Serra da Estrela, é neve a sério. E depois apetece-te natureza, vais ao Yosemite, a fazer um trail qualquer. E eu acho que isso é mágico. Apetece-te um passeio de vinho, vais a Napa. Tens as vinhas e as vinícolas de Napa gigantescas. Pois é, Napa Valley, é verdade. É lindo. Isso já visitámos e que tem que lá ir outra vez, porque aquilo são mais de 200 wineries. Nós fizemos 3 mesmo assim num dia. Uau! E fazer 3 provas. Fizeram mesmo 3 provas de vinho. Sim, 3 provas de vinho por dia já é bastante puxado. Mas é lindíssimo. Estás num mundo completamente à parte. E é 3 horinhas, nem isso, 3 horas aqui de São Francisco. E o vinho é bom? É muito, muito bom. O vinho da Califórnia é muito bom. É curioso que numa das provas que nós fizemos, a senhora perguntou-nos de onde é que nós éramos, não sabemos que éramos de Portugal, e ela, pronto, é uma especialista, não é? Uma anóloga mesmo do vinho, e ela dizia, pois o vinho do Douro é muito bom, e não sei o quê, depois começou a falar um bocado connosco. Eu não percebo nada de vinho, eu gosto muito de vinho, mas não percebo, que sabores... Pois, sabes se é bom ou não, né? Se gostas ou se não gostas. Exato, sei o que é um bom vinho, um mau vinho, e fico por aí. Mas lembro-me que o António lá percebe um bocadinho, pronto, e memoriza as coisas que lê nos rótulos e tudo mais, e ela dizia-nos que o vinho da Califórnia tem muitas castas que foi buscar a Portugal, a Portugal e a Espanha. Portanto, eles têm, por exemplo, eles têm aqui uma zona de vinho do Porto, que chama-se mesmo vinho do Porto, e é uma casta da região do Douro. Que engraçado, não fazia ideia. E aparentemente a Península Ibérica está na origem das melhores castas de vinho. Depois, claro, há misturas e tratamentos diferentes, climas diferentes, mas o vinho é mesmo muito, muito, muito bom aqui. E caro também, infelizmente, mas pagas a qualidade. Pagas a qualidade. Pois, exato. Pois é, olha, estávamos aqui a falar de vinho e isto faz-me sempre lembrar comida, não é? Pronto. E eu sempre, quando vou a um país, gosto sempre de experimentar gastronomia local e ver que comidas é que têm. Os Estados Unidos têm alguma coisa de especial? É que eu não tenho ideia que tenham. Não. Sabes que os Estados Unidos, como é um país criado por imigrantes, não é? Por mais que eles agora queiram retirar um bocadinho essa vertente. A comida é mais das pessoas que vieram, não é? Exatamente. A cultura dos Estados Unidos é estrangeira. É uma cultura estrangeira. E, por exemplo, há uma coisa que eu gosto muito aqui, por exemplo, a comida mexicana. É a minha comida favorita, o meu tipo de gastronomia favorito. E eu estou no sítio certo, porque não estou no México, mas estou no sítio onde há mexicanos a fazer isto. E isto é México, aliás. E eu lembro-me... Não tem nada a ver. Os ralhapenhos não têm nada a ver, por exemplo. Há uma piada. Os ralhapenhos que se comem em Portugal são uma piada comparado a estes. Os abacates são uma piada. Nós estivemos agora quase 9 meses em Portugal e fomos a muitos restaurantes mexicanos em Lisboa, que são bons, claro, são bons, não, há muitos bons, mas nós ficámos, isto não é um burrito. Isto não é um burrito. Isto falta aqui coisas. Isto não é um ralhapenho. Um ralhapenho é picante. Mesmo sem sementes é picante. E os ralhapenhos em Portugal não são picantes. Os abacates são moles em Portugal, aqui não são moles. Lá está, porque é a gastronomia daqui. Apesar de ser gastronomia mexicana, aqui na Califórnia é mexicano. Isto é a gastronomia daqui. Portanto, vir à Califórnia e querer descobrir a gastronomia tem que se passar pela comida mexicana, obrigatoriamente. Portanto, tem mesmo de ser comida mexicana. Sim, obrigatoriamente, sim. Não há outra hipótese. E não há assim mais nada que se coma sem ser mexicano, não é? Portanto... Para além disso, para quem não gostar, está mesmo. Da Califórnia, que eu saiba, não. Quer dizer, pronto, também podemos perguntar às pessoas se alguém for à Califórnia e conhece. Sim, se as pessoas souberem de coisas, que digam, porque eu adoro descobrir. Agora, por exemplo, uma coisa que no Texas há muito, que é a questão da carne, não é? Dos grelhados, do Tex-Mex e tudo mais. Isso no Texas há muito. Aqui, por exemplo, na Califórnia há alguns sítios realmente de carne, de grelhados, mas não é uma coisa muito implementada. Agora, por exemplo, é raro a rua, até, sem exagero, é raro a rua não tens um restaurante mexicano aqui. Ou que não tens um restaurante que não se intitula mexicano, mas que não tem tacos ou burritos no menu. Ou guacamole ou tortilhas. Portanto, é uma coisa... Lá está, porque... vir à Califórnia e renegar um bocadinho esta componente mexicana
é renegar a Califórnia, porque a Califórnia é isto. Pois é muito interessante, não é? Também porque está tão próximo do México, tem muito dessa cultura que passou para aí. E nós já tínhamos falado da neve, e isto tem assim uma grande área de costa. Isto também tem praia aí, ou Sim, como é que é? sim. Olha, lá está, a Califórnia é 4 vezes Portugal, não é? Se pensarmos a nível de dimensão. Por exemplo, São Francisco há praia, aqui na região de São Francisco temos praia. Eu cheguei a ir há 2 anos, no primeiro verão que cá tive, que houve uma semana que tiveram quase tipo 45 graus, foi uma loucura. Chique, Aqui é muito interessante também falar do clima, para quem não tem muita noção sobretudo aqui da zona de São Francisco, é que acontece muito agora que estou cá e quando falo com a minha família em Portugal, dizem-me, pois aí, está mais quente aqui, não é? Mais quente em Lisboa do que em São Francisco. E eu fico, se calhar não está, porque aqui o clima é muito mais seco, ou seja, uns 20 graus aqui são muito mais quentes do que se calhar uns 25 aí. Portanto, eu notei logo isso quando nós cá chegámos, que estavam 19 ou 18, ou seja, nós vinhamos de uns 20, já um confortáveis 20 de Lisboa, e chegámos aqui e temos de tirar a roupa. Estava muito mais calor aqui. Portanto, é preciso ter atenção a isso. O calor aqui é os verdadeiros 40 graus. Não é como aí que são 25, mas como é muito mais úmido é sempre mais abaixo. Portanto, pronto. Mas dizias das praias. A zona de São Francisco, há praias muito bonitas. Aliás, há uma praia que é a Beach Baker, acho que é Beach Baker, mesmo ao pé da Golden Gate, que tem uma vista lindíssima sobre a Golden Gate. É praia Pacífico, ou seja, não é Bahia, a praia não é na Bahia, é Pacífico. Há muito surf, há muitos surfistas lá. No entanto, a água é muito, muito fria, na minha opinião. Na zona de São Francisco, a praia é muito fixe para estar ali a bronzear, na toalhinha, a ler um livro, para pôr um pé na água, mesmo com muito calor. É mais fria do que na Costa da Caparica? Sim, sim, é muito mais fria. É muito fria. Na zona de São Francisco. Agora, se começares a descer, por exemplo, Santa Cruz, que é a primeira zona considerada de praia, mais perto daqui de São Francisco, que é abaixo de São José, aí já é mais quente. Aí a praia já é mais ok, já é mais fixe. Agora, Los Angeles, Santa Bárbara, aí a água é quentíssima. Quentíssima. Também não é tipo Porto Santo. Porto Santo é muito quente e tudo mais. Quem já foi a Porto Santo sabe que a água é muito boa, ou a Marrocos. LA é boa, é a temperatura confortável. É aquela temperatura em que não estás a suar dentro da água, mas serve para refrescar e para dar um mergulho. Tá bom. Não é aquela água em que metes um pé e queres voltar para trás. Não, é uma água boa. E por isso é que a zona de praia mais conhecida aqui da Califórnia, e aquele imaginário que nós temos das praias da Califórnia, são essas praias. Não são as praias aqui de cima, não. Pois são as outras. Sim, aquele imaginário do Baywatch é tudo gravado em Los Angeles. Portanto, ao Los Angeles para baixo, por exemplo, Orange County, quem viu The O.C., a série, isso é abaixo de LA até, em Laguna Beach, ao pé de LA. Portanto, essa zona aí, sim, é a praia bonita da Califórnia, com as palmeiras, com o sol muito bom, com muito calor. O verão, no entanto, é muito, muito quente, e com a temperatura da água perfeita para se dar uns mergulhos. Aqui em cima é só para apanhar sol, não se entra na água. Pois, exato, é só para estar ali a ver o mar, calmamente. Sim. Olha, e já foste a San Diego? Não, ainda não fui. Tenho que ir, quase já na fronteira com o México. Eu gostava muito de fazer uma viagem de carro pela costa, até Tijuana, até ao México. Contudo, vamos ter que esperar um bocadinho os vistos, e isso é sempre que ir agora para o México implicaria pedir vistos diferentes, e depois de 9 meses com burocracias de vistos, agora queremos ficar dentro dos Estados Unidos um bocadinho, com calma. Isso também é tão grande. Há tanta coisa para descobrir. Mas San Diego pelo que me dizem, é uma cidade novamente, já não tem nada a ver com LA, já não tem nada a ver com São Francisco, já é outra coisa diferente. Portanto, estou muito curiosa para lá ir. Também qualquer coisa vou de avião, vejo a cidade de volta e depois logo se vê. Fazer essas viagens de avião é rápido? As viagens são rápidas? Sim, olha, por exemplo, São Francisco a Los Angeles é uma viagem de 1h30, mais ou menos, 2 horas, não chega a 2 horas. Está quase nas 2 horas, mas acho que é 1h40, 50, uma coisa assim. E tens por $100 ida e de volta.
100, 110 dólares ida e volta. Lá está, não é o mesmo preço que Lisboa-Porto, porque a distância também é muito maior, não é? Apesar de não sairmos daqui da zona, parecendo que não, ainda é uma viagem como Lisboa-Paris, não é? Portanto, ainda é um bocadinho, mas são viagens bastante acessíveis. Há muitos, muitos voos. Por exemplo, São Francisco-Los Angeles, há voos todas as horas, portanto... É como a ponta aérea de Lisboa a Porto. Exatamente. E pronto, e aqui na região de São Francisco tens três aeroportos principais, que é o de São Francisco International, que é o SFO, que é o mais conhecido. Depois tens o de Oakland, que é do lado direito da Baía de São Francisco, na cidade de Oakland. E depois tens o de San José, em Silicon Valley já. Portanto, que são San José é mais voos locais. Oakland também faz voos internacionais, poucos, mas também faz. E pronto, e a partir de junho também vai haver o voo direto da TAP, São Francisco-Lisboa, a partir de junho, para SFO, ver como é que corre. Espero que traga portugueses para a região. Sei que ainda há uns dias estava a falar sobre essa questão do voo direto. Acho que vai ser muito bom para quem quer vir, sobretudo, explorar Silicon Valley, investidores, pessoas de startups. Acho que é uma oportunidade excelente. Os voos, na minha opinião, estão um bocadinho caros. Comparado, por exemplo, se nós viajarmos, como nós fazemos, há voos diretos de Londres a São Francisco e Barcelona a São Francisco neste momento. Também há Paris e Amsterdão, mas Londres e Barcelona são bastante acessíveis. Nós pagamos em cima da hora, só a ida, mas pronto, para terem noção, ficou a 300 e tal dólares cada um. Portanto, ida e volta seriam uns 600. Ou um bocadinho menos, porque ida e volta normalmente é mais barato do que os individuais. Pois, exato, só ida. Portanto, por 500 dólares tens um voo Londres-São Francisco. Eu acho que a TAP, lá está, por não ter concorrência, também é normal e também ainda estão a testar no mercado. Os voos estão um bocadinho caros, na minha opinião. Mas quem quiser vir, acho que é super bem-vindo, como é lógico. Tem que ter muita atenção realmente aos custos daqui, porque a vida aqui não é nada barata, acho que pode ser um entrave para muitos portugueses. Como é que é o preço tipo do supermercado? O supermercado é muito mais caro que Lisboa. Tudo é a única coisa. E eu fiz um vídeo recentemente para o Sonómada que sai daqui a 3, 4 semanas sobre precisamente os preços, onde eu comparo Lisboa e Palo Alto com preços de tudo, de renda, de transportes, de comida, de cafés. Tudo é mais caro, menos a única coisa que é mais barata aqui é a gasolina. Pois, claro. É a única coisa mais barata. Sim, faz todo sentido. O que faz todo o sentido, exatamente. Mas para teres noção, eu nunca vou esquecer deste valor, o Númbio, que é um site que também deves conhecer, que faz os preços, ele diz que a renda em Palo Alto, comparada a Lisboa neste momento, eu fui confirmar e está mesmo atualizado de abril de 2019, portanto são as rendas atuais de Lisboa, é 200,52% mais caro. Uau! Ou seja, é 4 vezes mais caro a renda. Sim. O supermercado é muito caro também. Pois, é mesmo difícil. A nível de preços, né? Tens de ganhar muito bem ou não consegues suportar o custo de vida. O problema aqui é, como eu também disse no vídeo, tudo o que é que se queres comer mal, açúcar, gelados, chocolates, doces, isso é muito barato. É mesmo muito barato. O gelado vende-se ao balde, como no Canadá, se bem te lembras, não é? Tudo às quantidades e pronto. Isso é muito barato. O reverso da moeda, legumes, fruta, é muito, muito, muito caro. Eu, por exemplo, eu já não como carne, mas lembro-me também quando comprava carne, a carne é muito cara aqui. E primeiro, depois há preciso ter muitos cuidados, que a qualidade e os níveis de qualidade e de análise aqui nos Estados Unidos são muito diferentes da Europa. Portanto, quem se preocupa com o que está a comer e encontrar comida de qualidade no supermercado pode ser um desafio. Ou vai ser um Whole Foods, que é muito mais caro e, ok, garanto que é tudo mais orgânico e mais... Pois, eu fui a um Whole Foods lá no Canadá e de facto era bastante diferente do resto dos supermercados, tanto a nível das coisas como do preço. Sim, não tem nada a ver, o Whole Foods tem critérios muito mais elevados de qualidade, mas é muito caro. Eu brinquei muito nos meses que estive em Portugal, que uma das coisas que eu tenho mais saudades de Portugal é comprar um saco de laranjas por 1,5€, porque aqui eu compro 4 laranjas por 5 dólares. Literalmente, é aquele preço que eu dou sempre para as pessoas. Uma laranja aqui é mais do que $1. Não há mais barato. E é isso, tudo o que é frescos e legumes é muito caro. Os restaurantes também são relativamente mais caros, muito pela questão da tip, não é? Porque a gorjeta, que não sei se as pessoas estão familiarizadas com isto,
que é quer dizer, que não é obrigatório e opcional, mas tem que se deixar. Mas se não deixares até é um bocado mal visto, não é? Sim, se não se deixar, a coisa pode até correr mal com o restaurante. E aqui ronda os 20%, os 18, 20% sobre o valor total. Portanto, logo aí aumenta muitas vezes o preço que estás a pagar pela comida. Mas mesmo de base a comida é mais cara. E isso tem que ser algo que as pessoas têm que estar preparadas. Os transportes são muito caros. A tal viagem de comboio que eu dizia há pouco é $16,50 e de volta. Portanto, só essa viagem. Não há passos mensais por menos de $100. Não há, eu já procurei, não encontro. Isso é mesmo muito caro. É. E esses $100 dão para tudo? Não, o problema dos $100 é só em São Francisco. Ou seja, Silicon Valley já é zona 3. Por exemplo, se eu quisesse um passe de Palo Alto São Francisco, é $200 e tal por mês. E qual é que é o transporte? É comboio. E o passe também te dá direito ao autocarro. Ok. E eles não têm metro aí? Não, em São Francisco sim. Em São Francisco têm. Tem a partir de uma determinada cidade, que é Millbrae, que é no sul de São Francisco, que eles não chamam de metro, eles chamam de BART, mas que é um metro. Eles têm um nome diferente. Mas há coisas muito... As pessoas que vêm para aqui têm que ter muita noção dos preços. São Francisco neste momento é mais cara que Nova Iorque, é a cidade mais cara dos Estados Unidos, muito devido a Silicon Valley, devido à tecnologia. É mais caro que Los Angeles. Muita gente pensa, Hollywood, estrelas e glamour. Não, LA é muito mais barato que São Francisco. Isso é das coisas que eu gosto mais de LA. Eu pensava que Los Angeles era mais caro do que Silicon Valley. Não. Já foi. Há 10 anos era bem mais cara. E isso é um grande... É daquelas questões que eu lembro-me quando a primeira vez que fui a LA e que estive em Beverly Hills, que é um sítio que as pessoas têm que ir passear um bocadinho a LA, nem que seja pela aquela... será que eu vou encontrar uma estrela de cinema? E encontraste alguma? Não sei encontrar ninguém. Bolas. É daquelas coisas que não há. Mas Estão escondidos. eu lembro-me as casarões, mas tipo casarões que eu nunca tinha visto na minha vida, aquelas casas que têm árvores que tapam as casas, porque é outro mundo. E eu lembro-me de ter-me sentado num banco e que fui ao Zillow. O Zillow é um site aqui do imobiliário dos Estados Unidos que permite comparar preços de casa e procurar casa e tudo mais. E procurei o preço do metro quadrado em Beverly Hills. E não lembro do valor, mas era gigantesco. Fui ver o de Palo Alto. O de Palo Alto é mais caro que Beverly Hills. Eu fiquei, caramba, eu podia se calhar viver aqui, no meio de palmeiras. Com água mais quentinha. Também é lindo, mas caramba. Não, mas a Silicon Valley, a tecnologia e as empresas que nós tanto admiramos e toda esta inovação fez com que esta região se adaptasse aos salários dos engenheiros informáticos, que é um grande problema agora no imobiliário, porque as casas estão muito caras. Quem trabalha nos serviços, na prestação de serviços, no comercial, nas vendas, está a sair da cidade porque é impossível pagarem. E está a criar muitos problemas. Há pessoas a viverem em autocaravanas, não porque não têm trabalho, é porque têm trabalho, mas simplesmente não conseguem pagar os valores. E está a criar aqui um grande... também está a chegar já a LA este problema, porque há muitas startups a ir para LA, porque é mais barato. Portanto, a tecnologia é muito bonita, mas também, claro, leva a outros problemas. Vocês compraram casa aí ou arrendaram? Não. Temos uma renda, pagamos uma renda que, por exemplo, nós temos um one bedroom, ou seja, já temos um quarto, temos a sala, a cozinha, mais o quarto, ou seja, temos duas divisões, e já mesmo assim, com contas, pagamos 2.900, acho eu, $2.900 por mês. E foi um achado. Foi um achado. Toda a gente nos diz, mas vocês guardem essa casa, porque foi daqueles achados que... Nós andamos agora à procura de outra casa um bocadinho maior e percebemos a sorte que temos nesta. Mais barato. E lá está, obriga-nos a sair de Palo Alto, que é uma coisa que nós não queremos, de abdicar deste conforto de poder fazer coisas a pé. Eu moro a 5 minutos da estação de comboios, moro a 5 minutos de downtown, portanto estamos bastante centralizados, mas realmente o preço das rendas é um grande problema. Para quem não trabalha em tecnologia, para quem trabalha em tecnologia certamente terá um salário que dá para isso, porque os salários são muito altos,
mas o custo de vida realmente está apenas adaptado a quem trabalha. E o alojamento, os hotéis, como é que é? Também são caros ou não? Os hotéis também são muito caros. Ainda no outro dia. É assim, claro que o ser muito caro há barato também, não é? Claro que é possível, por exemplo, há Airbnbs bastante acessíveis no sentido em que são caros, mas comparado a hotéis encontram-se acessíveis. Depois a pessoa também depende do standard. Se quiser ficar num hostel, há hostels bastante acessíveis em São Francisco. Mas o problema é que aqui a qualidade dos hotéis, por exemplo, comparada à Europa, tu se calhar por um hotel de 2 estrelas ou um hostel, ficarias num 3 estrelas facilmente em Lisboa ou numa cidade europeia. Tem a ver mesmo com o que tu pretendes do hotel. Um hotel relativamente bom em São Francisco pode custar, mas facilmente, relativamente bom não digo 3 estrelas, quer tipo um hotel bed and breakfast, dificilmente arranjas por menos de $100 por noite, por exemplo. E depois lá está, vir para os Estados Unidos, eu acho que isto já é, vou generalizar, mas acho que não é errado generalizar neste caso, é que vir para os Estados Unidos e querer fazer turismo a sério, ou seja, visitar o máximo de coisas, sair com o máximo de experiências, é preciso também pensar na questão do carro. Se a pessoa tiver um carro, isso também permite estar, se calhar, numa zona mais afastada e ter preços mais baratos de alojamento. Mas é muito, muito difícil visitar qualquer zona dos Estados Unidos de uma forma plena, não é? De saíres daqui a dizer, caramba, ok, vi aquilo que eu queria ver, sem ter um carro. E os preços para alugar um carro? Tens assim a ideia de como é que são ou não? Eu acho que os preços são bastante acessíveis até de carro. É preciso mais alguma documentação ou é só preciso a carta de condução normal? É só preciso a carta de condução normal. Em algumas zonas dos Estados Unidos eles exigem a carta internacional. Na Califórnia não, na carta internacional eles não querem saber dela, é um papel, não ligam, querem a nossa carta de condução normal portuguesa. Pois, quer dizer, para alugar carro vais precisar quase sempre de teres um cartão de crédito. E eu quando estive no Canadá, aquilo era muito estranho, as pessoas, quando eu dizia que não tinha cartão de crédito, as pessoas achavam que eu era assim tipo um alien, tipo, como assim não tens o cartão de crédito? Isto é muito estranho. É como os Estados Unidos é muito estranho não teres um cartão de crédito. Mas sabes que a mim também, eu sou muito anti-crédito, aliás, é uma coisa que sempre me fez muita confusão de viver a crédito, não é? De ter créditos. Eu lembro-me, eu tenho um cartão português de crédito, eu se tenho que o gastar por algum motivo, eu no dia a seguir sento-me ao computador e faço alguma transferência, eu ponho lá dinheiro, não odeio ter a ideia de caramba, gastei dinheiro que não é meu, não é? Porque isso é o que é um crédito. Aqui nos Estados Unidos, curiosamente, agora fiz o meu cartão de crédito aqui, porque aqui tu tens algo que é o credit score, ou seja, aqui o teu nível de confiança financeira é avaliado pelo teu cartão de crédito. Se não tiveres cartão de crédito, tu nunca vais ter um credit score. Portanto, se quiseres, por exemplo, fazer um empréstimo de alguma coisa por algum motivo, ou se quiseres pedir pagarem várias vezes em algum sítio por alguma coisa, eles vão sempre buscar o teu credit score. E se tu não tens um cartão de crédito, não tens credit score e provavelmente isso vai ser recusado. E eu fiz agora o meu e por exemplo, eles dizem, não, tu tens que usar o teu cartão de crédito. Ou seja, não te vale também nada ter um cartão de crédito, sei lá, com um plafond de $300 e não gastares. Eles querem é que tu gastes e basicamente chegas ao final do statement, que é o que eles dizem ao final do mês, não é? Do extrato. Imagina, tens $100 para pagar, podes logo pagar os $100, mas não convém pagares os $100 antes de sair o extrato. Porque senão também o teu credit score não vai ser avaliado. Ou seja, é um incentivo total ao consumo pelo crédito. E já me aconteceu agora pagar as minhas compras, sei lá, de $20 com o cartão de crédito. Bem, Cristela, olha, já estamos aqui a falar há muito, muito tempo e gostei imenso de falar contigo, mas vamos terminar. Mas para terminarmos, gostava de saber onde é que as pessoas te podem encontrar. Olha, as pessoas agora neste momento podem me encontrar no Sou Nómada, que é tal projeto onde eu falo mais sobre a Califórnia, sobre Silicon Valley, sobre o meu dia-a-dia aqui, no Instagram, @sounómada, em sounómada.com e no YouTube também, basta pesquisar por Sou Nómada, que vão encontrar também o canal do YouTube. Depois podem encontrar o meu projeto mais profissional, o Nomadismo Digital Portugal, que é dedicado a quem quer trabalhar remotamente, a quem quer trabalhar desta forma, de forma online e poder viajar ao mesmo tempo, em nomadismodigital.pt. Tchau, Cristela. Obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.